Há 2 semanas, o governo americano liberou 162 arquivos secretos que ficaram escondidos por décadas. E o que está nesses documentos vai te fazer questionar tudo o que você achava que sabia. Isso não é teoria da conspiração. São documentos oficiais do Pentágono, do FBI e da CIA, liberados por ordem do próprio governo americano. Quando esse vídeo terminar, você vai entender por que a Zona 51 existe, o que realmente acontece lá dentro e por que a verdade é mais perturbadora do que qualquer teoria. No deserto de Nevada, a 130 quilômetros de Las Vegas, existe uma base militar que o governo americano negou que existia por décadas. Não aparecia em mapas oficiais. Não tinha nome reconhecido. Pilotos que sobrevoavam a região relatavam avistar objetos que se moviam de formas impossíveis para qualquer aeronave conhecida. E quando perguntavam ao governo, a resposta era sempre a mesma. Não temos nada a declarar. Isso era a Zona 51. E a história que você vai ouvir agora mistura fatos confirmados, documentos reais e teorias que fazem sentido demais para serem ignoradas. A Zona 51, oficialmente chamada de Área 51 ou Groom Lake, é uma instalação militar ultra secreta localizada no deserto de Nevada, dentro do Nevada Test and Training Range. A base existe desde 1955. Foi criada pela CIA para desenvolver e testar aeronaves experimentais durante a Guerra Fria. O objetivo era simples: criar aviões que os soviéticos não conseguissem detectar nem derrubar. E funcionou. Dentro da Zona 51, nasceram alguns dos projetos mais avançados da história da aviação. O U-2, um avião de espionagem que voava tão alto que os radares soviéticos não conseguiam alcançar. O SR-71 Blackbird, durante décadas, o avião mais rápido do mundo, capaz de cruzar os Estados Unidos em pouco mais de 1 hora. O F-117 Nighthawk, o primeiro avião stealth da história, invisível para radares. Tecnologia tão avançada que quando civis ou pilotos comerciais avistavam essas aeronaves nos testes, não reconheciam o que estavam vendo. Reportavam objetos voadores não identificados. O governo negava, e o mito começou a crescer. Mas aqui está o detalhe que transforma esse contexto em algo muito maior. O governo americano negou por décadas que a Zona 51 existia, não como base secreta, como qualquer coisa. O nome não aparecia em nenhum documento oficial, nenhum funcionário confirmava, nenhuma foto era permitida. Foi só em 2013, 58 anos depois da criação da base, que a CIA admitiu oficialmente que a Zona 51 existe. 58 anos de negação total. O que mais você nega por 58 anos se não tem nada a esconder? Agora vamos ao que todo mundo quer saber: as teorias. E vamos tratar cada uma com o respeito que merecem, porque algumas têm mais base do que você imagina. Teoria 1. Extraterrestres e engenharia reversa. Essa é a teoria mais famosa. E tem um nome por trás dela que mudou tudo: Bob Lazar. Em 1989, um homem chamado Bob Lazar apareceu numa televisão de Las Vegas e afirmou ter trabalhado numa instalação chamada EC4, uma área dentro da Zona 51, onde o governo americano realizava engenharia reversa em naves extraterrestres. Ele descreveu os detalhes técnicos com uma precisão perturbadora. Falou de um elemento chamado Elemento 115, que na época não existia na tabela periódica. Anos depois, o Elemento 115 foi criado em laboratório e confirmado pela ciência. O governo negou tudo. A universidade onde Lazar afirmava ter estudado não tinha registros dele. Seus documentos pessoais tinham desaparecido de arquivos federais. Coincidência? Ou exatamente o que acontece quando alguém sabe demais? Teoria 2. O caso Roswell e os destroços. Em julho de 1947, algo caiu no deserto do Novo México, perto de Roswell. O exército americano emitiu um comunicado dizendo que havia recuperado os destroços de um disco voador. No dia seguinte, retificou. Disse que era apenas um balão meteorológico. Testemunhas que estiveram na cena
Descreveram destroços com material que não dobrava, não amassava e voltava à forma original. Descreveram corpos que não eram humanos sendo transportados em macas. Décadas depois, documentos desclassificados confirmaram que o projeto Mogul, o programa de balões de espionagem que o governo usou como explicação, existia de verdade. Mas as testemunhas que estiveram lá continuam dizendo que o que viram não era balão nenhum. Teoria 3. Túneis subterrâneos e bases secretas. Imagens de satélite da região mostram construções que não aparecem em nenhum documento oficial. Trabalhadores que foram contratados para obras na base assinaram acordos de confidencialidade tão rígidos que incluíam a proibição de revelar até o número de pessoas que trabalhavam lá. Ex-funcionários relataram ter entrado na base de avião, sem saber exatamente onde estavam pousando. Sem janelas, sem referências geográficas. Como se o destino em si fosse classificado. Teoria 4. UAPs e o que o Pentágono liberou agora. E aqui chegamos ao presente. Porque o que aconteceu há 2 semanas muda o contexto de todas essas teorias. O Pentágono liberou 162 arquivos sobre OVNIs, agora chamados de UAPs, fenômenos anômalos não identificados. Documentos, fotos, vídeos, registros de pilotos militares que avistaram objetos que se moviam a velocidades impossíveis, que faziam manobras que desafiavam as leis da física conhecida, que desapareciam e reapareciam sem explicação. O secretário responsável pela liberação disse publicamente que esses arquivos ficaram escondidos por classificações por tempo demais e que era hora do povo americano ver por si mesmo. Não é um entusiasta de conspiração dizendo isso, é o governo americano. Vamos separar o que já é fato confirmado do que ainda é teoria. Confirmado. A Zona 51 existe e foi usada para desenvolver aeronaves secretas por décadas. Confirmado. O governo americano negou sua existência por 58 anos. Confirmado. Pilotos militares registraram oficialmente avistamentos de objetos não identificados com capacidades que nenhuma tecnologia conhecida explica. Confirmado. O Pentágono liberou 162 arquivos sobre UAPs em maio de 2026, incluindo fotos, vídeos e depoimentos. Confirmado. O elemento 115 descrito por Bob Lazar em 1989 foi sintetizado e confirmado pela ciência em 2016. Agora, o que ainda não foi confirmado, mas também nunca foi desmentido de forma satisfatória. O que exatamente caiu em Roswell em 1947? O que são os objetos registrados pelos pilotos militares que se movem a velocidades e ângulos impossíveis? O que acontece na parte da Zona 51 que nunca foi desclassificada? Por que os documentos pessoais de Bob Lazar desapareceram de arquivos federais? E talvez a pergunta mais importante de todas: se a resposta para tudo isso fosse apenas tecnologia militar secreta, por que o governo precisaria de 58 anos para admitir que a base existe? A Zona 51 é real. O sigilo é real. Os documentos liberados são reais. Os avistamentos de pilotos militares são reais. O que não sabemos, e talvez nunca saibamos completamente, é o que exatamente está por trás de tudo isso. Pode ser tecnologia militar avançada que o governo ainda não quer revelar. Pode ser que os UAPs sejam drones de outras potências mundiais que os americanos ainda não conseguiram identificar. Pode ser algo que nenhuma dessas explicações cobre. Mas aqui está o que eu sei com certeza. Um governo que nega por 58 anos que uma base existe e depois libera arquivos secretos sobre objetos voadores não identificados, não está sendo completamente transparente. E nunca foi. O que você acredita? A Zona 51 esconde tecnologia alienígena, ou tudo não passa de projetos militares secretos que o governo não quer revelar? Me conta nos comentários. Quero ler cada teoria. E se você chegou até aqui, você já sabe que esse canal não deixa nenhum mistério sem investigar. Inscreva-se agora, ativa o sino, porque o próximo arquivo já está sendo preparado. O Detetive de Poltrona. A investigação não para.